Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Esse vídeo é continuação da resolução da prova aplicada no município de Osasco pela Banca Vunesp para o cargo de auxiliar em saúde bucal. Então nós temos vídeos com as questões anteriores e teremos ainda esse vídeo, né, é o último da série para finalizar as questões. Então, se você procura pelas outras questões, temos outros vídeos no canal. Então, vamos lá. Questão 17. Uma distribuidora de medicamentos distribuiu 1000 frascos de certo medicamento em caixas, colocando a mesma quantidade de frascos em todas as caixas, sendo que o número total de caixas utilizadas é de 15 unidades maior do que o número de frascos acomodados em cada caixa. Se cada frasco do medicamento é vendido a R$ 24,50, então o valor total obtido com as vendas de todos os frascos de uma dessas caixas será... Eu vou literalmente desenhar para entender o problema. A gente sabe que tem 1000 frascos e eles estão em caixas. Então aqui eu tenho a caixa 1, a caixa 2 e a gente sabe que tem a mesma quantidade. Eu só não sei quantas caixas são e nem a quantidade de frascos que tem em cada caixa, né? Mas vamos supor que eu tenha uma certa quantidade de frascos. Então, aqui eu tenho frascos. Aqui é a mesma quantidade e aqui é a mesma quantidade. E quantas caixas eu tenho? Bom, eu não sei. Aqui é 1, 2, 3 e vai continuando. Então, eu vou dizer que ao todo eu tenho uma certa quantidade de caixas, tá? Se eu quiser saber o total de frascos, é só multiplicar o C e o F. Não é isso? Se cada caixa tem 5 frascos e eu tenho 10 caixas, multiplico 10 por 5. Mas eu não sei a quantidade. Então, a quantidade total de frascos vai ser C vezes F, que é a quantidade de caixas vezes a quantidade de frascos. Então, se eu multiplicar a quantidade de frascos pela quantidade de caixas, eu encontro o total de frascos, que são 1000. Agora, outra informação é que, assim, a quantidade de caixas é 15 unidades maior que a de frascos. Então, caixas é igual a frascos, a mesma quantidade de frascos, mais 15. Ok, temos um sisteminha aqui para a gente resolver. Onde tem F na primeira equação, C, eu vou escrever F mais 15. Então, a minha primeira equação vai ficar assim. F vezes C. E o C vale F mais 15. Igual a 1000. Só que F vezes F é F ao quadrado. Aqui é F vezes 15. Igual a 1000. Equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, a gente tem uma certa regra para resolução. Então, nós vamos trazer o 1000 para o lado esquerdo, vai ficar assim, F ao quadrado, mais 15F, menos 1000, igual a 0. E agora, eu descubro o valor de F. Para descobrir o valor de F, eu posso resolver por soma e produto, se eu quiser, mas talvez o processo mais rápido aqui seja aplicando a fórmula de Bhaskara. Tem que saber de cor, porque isso facilita você ganhar agilidade na hora de resolver, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Sugiro que você escreva tudo em todos os seus exercícios, isso aqui. Se você acaba decorando, mais fácil. B ao quadrado, 15 vezes 15. Menos 4 vezes 1 vezes menos 1000. E nós vamos encontrar que o delta vai ser igual a 225, cuidado com o sinal, hein? Mais 4 vezes, vai dar mais, 4 vezes 1, 4, vezes 1000, 4000.
4.225. Então, vamos lá. F é igual menos V mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Menos V menos 15 mais ou menos. Qual é a raiz de 4.225? 65. Sobre 2 vezes 1, 2. Quantidade de frascos não pode ser negativa. Então, por mais que a equação tenha mais de uma raiz, nós vamos trabalhar somente com a positiva. Eu não preciso fazer as duas, porque eu não vou usar outra. Não vou gastar tempo fazendo a outra. A não ser que eu queira conferir a equação se eu resolver corretamente, tá? Mas assim, princípio, só vou usar a positiva, então eu só vou calcular a positiva, tá? Vai ficar menos 15 mais 65 sobre 2. 50 sobre 2, 25 é a quantidade de frascos. Então, eu já sei a quantidade de caixas. Caixas vai ser frascos mais 15. Então, caixas vai ser igual a frascos, 25, mais 15. Então, caixas, 40. Então, eu tenho 40 caixas com 25 frascos cada uma. Vamos ler o enunciado? Se cada frasco é vendido a R$ 24,50, o valor obtido com as vendas de todos os frascos é... Qual é a quantidade de frascos? 25. Quanto que é cada um? R$ 24,50. Então, é R$ 24,50 cada um, vezes 25 frascos. 612,50. Resposta B. Vamos à próxima questão. Uma seringa possui volume interno total de 3 mililitros. Expressando essa medida em milímetros cúbicos, obtém-se. Então, nós vamos trabalhar com uma medida de capacidade, que é o mililitro, e uma medida de volume, que é o milímetros cúbicos, tá? Existe uma maneira da gente relacionar essas duas grandezas, que é 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. E você vai precisar dessa informação, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 3 mililitros. Como é que eu faço para converter mililitro para litro, né? Então, é assim, ó. Você tem um litro, que você pode dividir por 10 partes. Você vai encontrar o decilitro. Mas se eu dividir o litro por 100, eu encontro o centilitro, que é uma medida que a gente quase não usa. Assim, uma unidade no Brasil assim, que a gente não utiliza. E se eu dividir por 1000, eu encontro o mililitro. Então, se eu quiser passar uma medida que ela está em mililitros para litros, ela está aqui. Se eu quiser passar ela para litros, o que eu vou fazer? Se eu dividir por 10, eu chego nos centilitros. Se eu dividir por 10 de novo, eu chego no decilitros. E se eu dividir por 10 de novo, eu vou chegar em litros. Então, eu dividi por 10, dividi por 10 e dividi por 10. Então, essa medida de 3 ml, ela é a mesma coisa que 0,003 litros. Agora, veja, você sabe que, então, que ó, é 1 litro, 1 decímetro cúbico. Então, nós estamos falando de 0,003 decímetros cúbicos. Então, eu tenho 0,003
0,003 decímetros cúbicos. E o que a nossa nos pede? Para converter para milímetros cúbicos. E como que eu faço para converter para milímetros cúbicos? Né? Existe um metro cúbico que eu vou dividir, vou encontrar decímetro cúbico, divido, encontro centímetro cúbico e assim por diante. O que eu quero passar? De decímetro para milímetro. Então, eu tenho decímetros cúbicos e o próximo vai ser centímetros cúbicos e o próximo vai ser milímetros cúbicos. E eu quero passar de decímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Como que eu faço isso? Pego a medida que está em decímetro, se eu multiplicar por 1000, eu chego nos centímetros cúbicos. E se eu multiplicar por 1000 de novo, eu chego no milímetros cúbicos. Então, basta eu pegar o 0,003, multiplico por 1000 e multiplico por 1000 novamente. E eu vou encontrar 3000. Queria fazer uma observação aqui. Quando nós convertemos, vou escrever aqui, mas eu apago. Quando nós estamos trabalhando com medidas de comprimento, nós estamos falando do metro. Tenho metro dividido por 10, eu tenho decímetros. Eu posso dividir de novo por 10, eu vou ter o centímetro, o milímetro, tá? Repare que aqui não tem expoente nenhum, tá? Tô falando expoente 1, a gente nem escreve, né? Se eu quiser passar de metro para decímetro, eu faço vezes 10. Aqui também, vezes 10. Cada unidade aqui vai ser vezes 10. E se eu estiver vindo ao contrário, para a esquerda, né? Eu quiser passar de milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10. Mas, às vezes, a gente não tá falando do milímetro simplesmente, tá falando que era metro e decímetro. A gente tá falando do metro quadrado. O que acontece quando eu coloco metro quadrado aqui? Muda alguma coisa? Muda? Não vai ser 10, vai ser 100. Para a direita eu vou multiplicar, para a esquerda eu vou dividir. Mas e se eu colocar aqui cúbico? Você sempre vai observar o expoente, tá? Para a direita multiplico por 1000 e para a esquerda eu divido por 1000. Então, agora voltando na questão, você vai ver que num primeiro momento, aqui, ó, litro, decilitro, centilitro, qual é o expoente? 1. Então, vai ser vezes 10 ou divididos por 10. Depois, mudou, ficou decímetro cúbico, vezes 1000 ou divididos por 1000. Se você tem dúvida nisso aqui, de novo, playlist lembretes, tem lá conversão de unidades, ok? Vamos para a questão 19. A média aritmética simples dos tempos de duração de 4 cirurgias é 59 minutos. A cirurgia mais rápida durou 45 minutos e a mais demorada durou 1 hora e 14 minutos. Em relação às outras duas cirurgias, a mais demorada durou um tempo 25% maior do que a menos demorada. Ordenando essas 4 cirurgias em ordem crescente de duração, ou seja, da mais rápida para a mais demorada, a segunda cirurgia mais rápida teve duração de 4 cirurgias e a média deu 59 minutos. Como é que eu calculo a média? Tempo da cirurgia A mais tempo da cirurgia B mais tempo da cirurgia C mais o tempo da cirurgia D
Divido tudo isso por 4, porque é média. Vai dar 59 minutos. Agora vamos às outras informações. Ele vai me dar o tempo de algumas cirurgias. Mas 59 minutos, tá? Então eu vou trabalhar com todas as informações em minutos. Porque é mais fácil a gente fazer os cálculos, tá? Se você quiser trabalhar tudo em hora, pode também, mas trabalhar tudo em minutos. Então, eu posso dizer que essas 4 cirurgias aqui, vou trocar de caneta. A cirurgia A, mais a B, mais C, mais a D, está me dando um total de 236 minutos. Eu só multipliquei por 4, tá? Uma delas tem 45 minutos, a mais rápida. Então, vou dizer que a A é 45. A outra demorou 1 hora e 14. Então, é das 60 minutos mais 14, mais 74. Agora, vamos falar das outras duas. Eu não tenho informação sobre elas ali, né? Só diz que uma vai ser 25% maior do que a menos demorada, tá? Então, eu vou dizer assim, eu vou manter aqui o C e o D. Igual a 236. Daqui eu posso dizer o seguinte, que o tempo da cirurgia C mais o tempo da D é a mesma coisa que 236 menos 74 menos 45. 117. Então, veja, a cirurgia que eu chamei de A é a mais rápida. A cirurgia que eu chamei de B é a mais demorada. Sobraram as duas no meio, tá? O que ele fala dessas duas no meio? A mais demorada, então a C, for que seja C, ela demorou 25%, o tempo dela 25% maior que a outra. Então, eu posso dizer que a C, ela demorou 25% maior que a D. O que é isso? 100% seria igual, 125% da outra. Se você está acostumado a usar decimal, pode usar, tá? Eu vou deixar a fração. Aí, tem um sistema de equações. O que eu vou fazer? Onde tem C na primeira equação, eu vou escrever 125% de D. E vai ficar assim, ó. 125% de D mais D mais D igual a 117. Se eu resolver isso aqui, eu acho D. E como que eu resolvo? Frações equivalentes. Eu vou ficar com 125D sobre 100, mais que o denominador é 100 e o denominador 100. Veja só. Era 1 e ficou 100. Multipliquei por 100. Então, 100D. Aqui era 1, ficou 100. Multipliquei por 100. Então, 700. Agora, eu não preciso mais desse denominador. E vai dar 225D igual a 11.700. Como é que eu acho D? Divido por 225. Então, D é 52. Então, uma demorou 52 minutos. E a outra? Juntas, elas demoram 117. Se juntas elas demoram 117, a outra demora 65. Veja. Uma 52, uma 65, uma 45 e a outra 74. Olha, anunciado. Ordenando essas 4 cirurgias em ordem crescente de duração. Crescente de duração. Isso. A segunda mais rápida
52. 52. Vamos para a última questão da prova. Dentro de um terreno retangular com 25 metros de comprimento e 16 metros de largura, será construído um cômodo em formato quadrado, com lado medindo x metros, para armazenamento de alguns produtos de limpeza, conforme ilustrado pela figura a seguir, que está fora de escala. Fora de escala é só para você saber que não está com medidas proporcionais. Às vezes pode acontecer, por um descuido até do elaborador, que a medida 16, o desenho fique menor que a medida 25, ou maior que a medida 25. Mas é só um detalhe ali, para você não se fixar nas medidas da figura impressa. Ela está fora de escala. Sabendo que a razão entre a área do cômodo e a área restante do terreno fora do cômodo é igual a 9 para 16, então é correto concluir que o perímetro desse cômodo, a gente precisa saber a medida do lado. Se a gente souber a medida do lado, a gente sabe a medida do perímetro, tá? E o que ele diz? Que a razão entre a área do cômodo. Qual é a área do cômodo? A área do cômodo é um quadrado, base vezes altura. Então, a área do cômodo é x ao quadrado. E a área do restante do terreno? Qual é a área do restante do terreno? A área do terreno é 400. Por que 400? 25 vezes 16. Então, a área do terreno, esse pedaço aqui, vai ser 25 vezes 16, que é o 400, menos o cantinho lá, que é x ao quadrado. E que diz esse enunciado? Que a razão entre essas áreas é 9 para 16. Então, x ao quadrado está para 400 menos x ao quadrado, assim como 9 para 16. Vamos multiplicar, aplicando a propriedade das proporções, vai ficar 16x ao quadrado é igual a 9 vezes, cuidado aqui, tem que aplicar a propriedade distributiva, 9 vezes 400 e 9 vezes menos x ao quadrado, tá? Cuidado com o sinal. Agora, menos 9x ao quadrado mais 9x ao quadrado. 3.600. Então 25x ao quadrado, 3.600. Divido tudo por 25. Eu vou encontrar que x ao quadrado é igual a 144. Como eu acho x? Raiz quadrada. A gente sabe que a equação de segundo grau vai ter duas raízes, mas x é a medida do lado lá, não pode ser negativa. Então, eu vou considerar somente a resposta positiva. A equação tem duas raízes, mas uma não me interessa nesse momento, tá? Então, x é igual a 12. O que é 12? Medida do lado do quadrado. Vou voltar lá. Então, ele mede esse xzinho aqui, 12. O que o enunciado quer? Perímetro desse cômodo. Como que é o perímetro? É isso aqui, ó, esse contorno. 12 mais 12 mais 12 mais 12. Então, vai ser 48. É isso. Espero ter te ajudado. Se te ajudei, se inscreve no canal e curte esse vídeo. Tá estudando, sente falta de um material bem detalhado, estruturado, com aulas passo a passo? Dá uma olhada na descrição do canal que você tem o link para os meus cursos. Mas eu queria um livro, que gosta de material para imprimir e tal? Dá uma olhada na descrição do canal que tem lá, tá bom? Bons estudos para você.